Bom dia. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, obrigada pelo convite novamente. Bom dia, deputado João Leite, relator do PL 64. Bom dia, demais deputados presentes aqui, todos os presentes, companheiros de luta. Os primeiros pontos que eu gostaria de falar antes do PLC é que realmente a Polícia Civil ela estava necessitada de um estatuto disciplinar, porque de 69 até agora se mudou muita coisa e é óbvio que a gente precisaria modernizar sim e modernizar o estatuto disciplinar de forma que ele também garantisse e sempre, ele vai precisar sempre garantir a ampla defesa contraditória do policial e também resguardá-lo como um todo. Segundo ponto que eu gostaria de abordar é a respeito das funções da corregedoria. Eu acho que a corregedoria, antes de ser punitiva, que ao meu ver é a última razão, a corregedoria, doutor Joaquim, quero cumprimentar o senhor também, porque o senhor estava falando do Rodrigues, até cumprimento também o chefe da polícia, doutor Joaquim. A corregedoria, antes de punitiva, ela tem que ter aquele caráter fiscalizador, caráter de correição e principalmente preventivo. Ao meu ver, a repressão ela é o último nível, a punição. Então, esse trabalho da corregedoria tem que ser bem feito. Eu acredito que a corregedoria ela tem que fazer mais esse papel de prevenção, de correção, de fiscalização, porque muitas vezes o policial ele é chamado à corregedoria, como sindicato para ser ouvido, não por dolo, mas por não conhecer, por desconhecer, por não ter tido algum tipo de aprendizado, até mesmo ele sai da própria academia e ele encontra na delegacia situações que ele não aprendeu e aí ele passa por alguma situação que acaba desaguando na corregedoria. E se tivesse uma fiscalização, uma correção, talvez seria evitado isso. Outro ponto, muitos policiais são chamados até na corregedoria, às vezes por perda de prazo, de 4.000 inquéritos que estão tramitando numa delegacia. Mas isso aí não é culpa do policial. Ele não teve culpa nessa questão do prazo, de perda de prazo. Na verdade, isso aí é culpa do Estado. Então, o Estado não deu estrutura, não tem material humano, então não tem como o servidor cumprir tudo aquilo no prazo em que é estipulado para ele. Isso é só um exemplo que eu estou falando para contemplar a minha fala. E, por fim, eu vejo que todos os debates que são falados aqui na Assembleia, todas as falas, elas são válidas, pertinentes e é o momento certo da gente falar a respeito do que acontece dentro da instituição para que a sociedade saiba do que nós estamos vivendo e para eles saberem por que nós lutamos muito e sempre por nossos direitos. Bom, agora eu gostaria de passar a respeito do PLC, da apresentação. Por favor, que algumas considerações a respeito do PLC. E o Rodrigues já falou algumas, sobre o vacatio legis. Bom, nós acreditamos que o período ele tem que ser um pouco maior do intervalo de tempo, ao invés de ser 90 dias, de pelo menos 180 dias. Porque é fundamental para os anseios do policial, principalmente da base. Porque, em virtude da forma de instrução e julgamento dos processos administrativos disciplinares, que nos moldes trazidos pelo mencionado projeto, que é o PLC, demandarão por todo e qualquer caso composição de uma comissão de processo administrativo composta por 3 servidores estáveis, sendo que pelo menos um deles é carreira de sindicato. Pode passar. Do sindicato, no caso, o processado. Como todos sabem, existe uma grande carência do efetivo policial. Além disso, haverá brusca mudança na legislação em si, sendo necessário estender o período de vacácio para que todos os policiais se adequem às mudanças. Assim, acreditamos que o período ele deve ser de 180 dias pelo menos. Pode passar. Bom, a prescrição punitiva.
É necessária uma norma específica tratando dos procedimentos instaurados antes de promulgada a lei, a referida lei. Né? Por quê? Para se evitar contradições e judicializações dos processos disciplinares. É necessário que a norma que trate da prescrição alcance tanto os processos futuros quanto os processos que já estão em curso, ainda não finalizados. Outro ponto que parece excessivo é a utilização dos prazos prescricionais dispostos na Lei 8.112 de 90. Então, a gente gostaria que suprimisse o parágrafo único do artigo 23, que é os prazos de prescrição previstos na Lei Federal 8.112, aplicam-se às transgressões disciplinares capturadas também como crime. Pode passar. Porque o prazo prescricional de 5 anos para a falta disciplinar de natureza grave e 3 anos para os demais casos já é suficiente e trará segurança jurídica na aplicação da lei, pois além da pena se tornar certa, o prazo para apuração e punição será claro. Então é a supressão desse parágrafo. Pode passar. Ah, não, tem a reincidência. Volta, por favor. A reincidência também. O parágrafo único do artigo 11 também deve ser suprimido, tendo em vista que a reincidência tratada nesse artigo já vem delimitada no parágrafo 2º do artigo 21. Pode passar, por favor. Bom, em oitivas de testemunhas e informantes. Após a instauração do PAD, a testemunha ela deverá expor os fatos de que tenha conhecimento de forma espontânea, somente para depois serem lidos os depoimentos anteriores para confirmá-lo ou retificá-lo, sendo posteriormente oportunizada a comissão e a defesa questioná-la. Pode passar. A colaboração premiada. As disposições que tratam da colaboração premiada no âmbito disciplinar devem ser retiradas do texto, pois não se coadunam com os princípios que regem a administração pública, em especial da moralidade, uma vez que não haver espaço para a justiça negocial neste âmbito. Não se pode premiar um infrator que incorre em infração disciplinar de natureza grave, até mesmo porque não há margem de discricionalidade para a autoridade julgadora aplicar a penalidade diversa, como está escrito também na súmula do STJ 650. Pode passar, por favor. Aí na súmula está falando, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizada as hipóteses previstas no artigo 112 da Lei 8.112. Aí, nesse 132, nesse artigo tem um rol de punições, o rol de fatos, né, para ser considerada demissão. Bom, as comissões processantes. Primeiro ponto que eu bato também, que a comissão processante... Vixe, saiu a apresentação. Bom, a comissão processante, ela tem que ser... Volto, por favor. A comissão processante ela é formada por policiais de vários cargos. E aí, o presidente, ele deve ser o titular do mesma carreira ou classe do processado, uma vez que o procedimento administrativo, inclusive o deputado João Leite, eu gostaria que isso não desse uma atenção especial, não é regido pelo Código de Processo Penal. Então, o delegado ele preside um inquérito policial. Não precisa haver analogia com referência ao processo administrativo. Então, pode ser muito bem um outro policial de último nível da mesma carreira do servidor. Outro apontamento é que cada membro da comissão produza o seu relatório à parte, não um relatório só de quem está presidindo. E estes serão levados ao crivo da autoridade competente para julgamento. Isso propiciará diferentes pontos de vista sobre o prisma convencional, considerando as peculiaridades de cada cargo. Pode passar. Bom, outros apontamentos foram feitos, inclusive o deputado Sargento Rodrigues já fez. A questão do decreto. Não é decreto, é lei. Não deve ser editado o Código de Ética Policial por decreto. Então, isso aí o deputado Sargento Rodrigues já contemplou. Pode passar. Bom, são deveres dos policiais civis.
ter irrepreensível conduta profissional e pautar-se no exercício das suas atribuições pelo prestígio e dignidade das funções do cargo que ocupa. Desempenhar com zelo, presteza, eficiência e produtividade dentro dos prazos os serviços que lhe sejam atribuídos. Aquilo que eu falei da questão do prazo é um exemplo. Como que o policial ele cumpre aquele prazo se o próprio Estado não dá estrutura para ele? Ele vai ser punido com isso? Ou é o Estado que tem que dar estrutura para a delegacia, as unidades, para o policial? Bom, é preciso definir o conceito de irrepreensível conduta profissional. O que é isso? Um pode entender de uma forma e o outro pode entender de outra forma. Então tem que saber, tem que justificar o que é. Dessa forma ficou muito genérico e subjetivo. E quem vai definir isso? É o chefe imediato? E se porventura esse chefe imediato é um chefe que assedia os policiais? Então isso aí a gente precisa definir bastante. Bom, esses dois incisos, eles são praticamente semelhantes. Pode passar. Pode. Bom, exigir do policial que resida na circunscrição, o sargento Rodrigues, o deputado sargento Rodrigues falou também, onde trabalha não é nada razoável. Os controles de frequência e assiduidade são objetivos, mas determinar o local de moradia, aí já é um pouco demais para o servidor, né? Aí isso não pode permanecer. Então isso também é algo que deve ser avaliado. Participar de comemorações cívicas quando convocados. Bom, comemorações nós fazemos quando desejamos e não quando convocamos, quando somos convocados. Então, quando se tratar de convocação, aí o policial foi ao trabalho. Então, ele deve ser considerado extra jornada e que, por consequência, deve ter uma compensação. Artigo 12, suspensão 30 a 90 dias, dedicar-se à atividade político-partidária e ressalvar as hipóteses permitidas em lei, sendo vedado, neste caso, o caráter institucional. Acredito que necessita de esclarecimento. Dedicar-se à atividade política partidária, onde estaria a ofensa disciplinar em participar? Parece que existe uma confusão nesse artigo. Uma coisa é você fazer uso das estruturas, dos símbolos. Outra coisa é participar de atividades políticas partidárias. Pode passar. Bom, não condiz com a realidade da polícia também. Ofensa física. O policial não poderá sequer algemar um preso. Afinal, se a algema apertar causa ofensa física, praticar em serviço ou em decorrência desse, ofensas físicas contra agentes públicos ou particulares. Acredito que esteja genérico também, falta conceituação do que seriam os agentes particulares, em quais circunstâncias, em serviço ou decorrência deste, como seria a atuação policial, o uso da força sem ofensas físicas. É preciso esclarecer esses conceitos. Eu estou já aqui, inclusive, estou falando aqui, tem que ser um pouco mais, tem que ser objetivo. Estatuto disciplinar tem que ser objetivo. O deputado João Leite. Bom, pode passar. Eu estou com tempo, né? No inciso 11 do artigo 15, traz disposição no sentido de que é aplicável a pena de demissão à prática de crime que, pela sua natureza e circunstâncias, seja considerada infamante de modo a incompatibilizar o exercício da atividade policial. Emenda, definir um rol taxativo de crimes que sejam praticados e levam à aplicação da pena de demissão, como, por exemplo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes considerados hediondos, corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro. Então, tem que especificar. Pode passar? Bom, o direito da ampla defesa do contraditório está sendo relativizado no Estatuto Disciplinar, pois se deseja retirar das novas diligências preliminares esse direito. É algo inexistente, inclusive no processo penal. Processar o policial sem dar a ele a chance de se explicar, de fazer sua defesa, é no mínimo descabido dentro dos diversos pontos que necessitam ser corrigidos nesse estatuto. Pode passar? Bom, gente, para eu poder finalizar, hoje eu falei questões mais voltadas, mesmo técnicas. Eu estou aqui, inclusive, representando o SINDEP, o presidente Bruno Vélez está aqui presente. A última frase minha é o seguinte: este estatuto disciplinar, ele não pode servir como arma nas mãos de chefes assediadores.
Esse é o único recado, o mais importante que eu tenho para dar, único não, o mais importante que eu tenho para dar aqui neste momento hoje. Tem que ser um estatuto disciplinar objetivo, moderno e que realmente resguardem os policiais. Então, gente, é isso as minhas considerações. Muito obrigada.